Olá, minha gente, tudo bem? Mais um encontro, mais um tema, dessa vez voltado mais particularmente para a questão da utilização da constelação familiar em relação à compreensão da doença. O que a constelação familiar me diz sobre a minha doença. Então sejam muito bem-vindos, que você possa dar o like, que você possa compartilhar nas suas redes esse material, se você perceber que é algo bom para você, que contribui de alguma maneira, que você possa fazer comentários, sugestões, enviar e-mail, que tem aqui na descrição desse vídeo o endereço, agendar atendimentos, enfim, que você possa se sentir co-participante desse canal. A intenção aqui é refletirmos possibilidades sobre o nosso cotidiano, sobre os incômodos do dia a dia, sobre as possibilidades de revertermos aqueles movimentos, aquelas rotinas, né, aquelas formas de lidar com as situações que às vezes provocam em nós descontentamento. Então, que muito longe de poder estar aqui trazendo uma resposta pronta, uma receita, né, infalível de como resolver um determinado problema, né? Nós estamos aqui para ampliarmos a forma de ver as nossas próprias atitudes, os nossos sentimentos, os nossos jeitos de fazer as coisas que, por vezes, depõem contra a solução, né? Então, com tantos e tão poucos estudos que tenho e sigo fazendo, percebo na importância de nós termos aqui esse espaço, né, para poder desenvolver saúde, bem-estar, né, uma autocompreensão de si mesmo e dos movimentos naturais da vida. Tão simples, né? Tão simples, mas tantas pessoas vão no caminho contrário a isso. Então, o que a constelação diz sobre as doenças? Quando nós colocamos, né, em paralelo constelação familiar e doença, né, a gente vai começando a perceber como é que podemos fazer as relações entre esses significados, os possíveis significados dessa relação. Então, por exemplo, assim, se a gente for pegar o sentido de doença, né, nos dicionários, verificar o que já temos em nós arraigado quanto ao significado desse termo, a gente vai encontrar relacionado à medicina, ao campo da medicina, algo do tipo de que ela é uma alteração biológica, né, do estado de saúde do corpo físico ou mental, e ela é manifestada por um conjunto de sintomas, ou não, pode ser silenciosa também. E aí, mas a gente pesquisando mais ainda sobre os significados de doença, a gente vai encontrar outros olhares, né?
outras possibilidades, além exclusivamente da medicina. Então, numa percepção um pouco mais ampla, genérica, a gente vai perceber, vai aparecer para nós, né, a doença como alteração do estado de espírito, do ânimo, né, do ser. Vai aparecer também como qualquer condição que cause dor, disfunção, desconforto, incapacidade, anormalidade, né? E problemas sociais e até morte, né? E aí vai, e por aí vai, infinitos jeitos de assimilar, né? Porque daí a gente vê tantas possibilidades para descrição de um termo, e aí percebamos que nós já temos, cada um de nós, algumas verdades que a gente adota sobre esses significados. A gente vai adotando ao longo da vida. Então, na nossa família, nos sedimentaram de alguma maneira elementos que dão mais força a uma forma ou a outra forma de entender doença. E quando a gente vai estudando, né, nos debruçando no ponto de vista das ciências, né, da filosofia, da própria etimologia, nós vamos percebendo que dentro do nosso idioma, na nossa cultura e fora dela, a doença é vista, percebida e vivida de formas muito diferentes. Então, quando a gente fecha a perspectiva em cima de uma única explicação, de um único olhar, de um único modo de perceber, nem sempre a gente colabora para a resolução desse problema, né? Dessa manifestação doentia. Muitas vezes a gente pode cair naquela ideia de que não há nada a fazer. Uma vez a doença instalada, não há nada a fazer. Ou ainda, uma vez a doença instalada, eu vou fazer o que me foi ordenado a fazer, né, por um profissional, por um médico, por uma determinada linha, né, de compreensão daquele problema. Eu vou fazer, se não der certo, eu não tenho mais saída. Então, quanto menor é a nossa perspectiva, o nosso olhar, menos a gente tem a chance de solução, porque se aquilo não der certo ou não corresponder com a expectativa que temos, nós temos a tendência de desistir. Então, eu já fiz aquilo que eu podia, eu já fiz aquilo que eu podia fazer, que poderia ser feito, não me resta mais nenhuma possibilidade. Mas a gente pode ter outras alternativas, né? Nesse mundo imenso, né? Nessas trajetórias e descobertas que já fizemos e continuamos fazendo, né? Quantas coisas que a gente pode ainda não conhecer. Então, quanto mais eu amplio essa forma de olhar o mundo, olhar a doença, percebendo que de repente pode ter algo que eu não fiz e eu posso ainda fazer, mas nós vamos nos dando chance de inovar as ações, né,
de inovar os jeitos e as formas de fazer para a cura, né? Para se chegar à cura, à amenização ou à cura. E aí a gente pode dizer então que essa forma aberta de perceber os problemas e a doença, sempre perceber que há de ter algo que eu ainda não reconheci, que eu ainda não conheci, que ainda não me chegou, mas que está em algum lugar como alternativa. Essa forma é que a gente chama de olhar sistêmico, né? É quando a gente começa a se perguntar: o que eu ainda não fiz que eu posso fazer? O que ainda não me chegou como alternativa, mas está em algum lugar esperando por mim? Então, além da medicina, o que eu tenho mais de alternativa? Além dessa consulta que eu fiz, ou desse tratamento que eu fiz, né, olhando para a medicina tradicional, que outras possibilidades eu tenho, né? Que terapêuticas já foram descobertas, né, inclusive cientificamente, como terapêuticas de cura? Existem, né, e são testadas e são utilizadas em vários outros lugares, né, fora da minha cultura ou fora do meu hábito. Então, quanto mais a gente vai admitindo essa possibilidade e buscando outras formas, mais a gente vai ampliando os horizontes de resolução. E esse é o olhar sistêmico, um olhar que considera não só a doença, mas considera esse invólucro onde a doença se instalou. Que hábitos tem esse corpo físico, quais são as emoções dessa pessoa, quais são as rotinas, qual o tipo de educação, qual ambiente que essa pessoa vem vivendo e desse ambiente, que verdades ela vem cultivando para si, acreditando, que crenças ela vem vivendo, né? Que forças, né? Em relação à espiritualidade, ela vem desenvolvendo a favor do adoecimento ou da cura. Então, quando nós vamos ampliando o olhar sobre o ser humano, né, para as mais diferentes facetas, para as mais diferentes composições desse ser, mas a gente tem a chance de entender o que está acontecendo com ele e o que faz com que a doença encontre campo fértil ou infértil. Então, o corpo físico, a materialidade, ela permite que as coisas sejam vistas, sentidas, né, tocadas, né, sejam descritas, definidas. Mas a gente tem outros campos, né, o campo da emoção, o campo do sentimento, o campo da espiritualidade, que estão nesse sujeito também, estão em nós, de alguma maneira eles se apresentam, né? Independente de religião que a pessoa tenha, independente do estado de espírito dessa pessoa, né? A gente tem em nós formatos e modelos que nem sempre nós mesmos reconhecemos. Então, perceber a doença tem a ver, no ponto de vista sistêmico, com a forma que as pessoas se predispõem a se olhar, a se entender, a se observar, né? Por isso que isso tem muito a ver
com yoga, tem muito a ver com serenamento da mente, né? Tem muito a ver com meditação. Por que que faz essas interrelações? Porque para nós nos observarmos, a gente precisa se permitir sair da correria do dia a dia, né? A gente, para nós encontrarmos outras respostas, outras alternativas, além daquele diagnóstico que chegou para nós, né, cujo prognóstico, né, cujas possibilidades parecem que não revelam uma cura imediata, ou às vezes até o prognóstico vem com aquela legenda de que não há cura. Para eu encontrar, perceber outras possibilidades, eu preciso estar aberta a isso, né? Não afoita, né? Não também negando aquilo que já me chegou inicialmente. Nada disso, apenas compondo o cenário, né? Então, o olhar sistêmico, a percepção sistêmica compõe o cenário. E a constelação familiar ou a constelação sistêmica, ela faz isso. Ela compõe o cenário daquele problema que chegou através da pessoa constelada, não é? Ela compõe com os sentimentos, com as emoções, com o olhar sobre determinadas coisas que já aconteceram, né? Sobre a trajetória dessa pessoa, sobre aquilo que está instalado nela, e permite também que outras pessoas, né, ou a própria doença, seja vista, seja compreendida como algo fora daquele corpo humano, que tem uma vida própria, como um ser, que não é um ser humano, mas é um ser, é algo que tem sentido, é algo que tem vida, né? É algo que, se apareceu naquele momento, tem raízes, né? Tem causas, tem oportunidades que fizeram com que ela aparecesse. E a constelação, ela vai poder revelar essas coisas de uma maneira tranquila, serena, amorosa, despojada, longe de qualquer resposta pronta, né, do campo emocional ou do campo mental. Ah, eu já sei que só pode ser isso. A constelação sai fora dessa racionalidade, né, e deixa vir o que está por outros campos também, né? Por outros campos também dentro da pessoa. Então, a percepção sistêmica, ela fala de interrelações, ela fala daquilo que é relativo a todo o contexto, né, objetivo, né, concreto e abstrato dessa pessoa, as sensações, os aprendizados que ela teve, as vivências que ela teve, coisa que ela nem lembra que aconteceu, mas vai ter uma oportunidade de se manifestar, né, no momento do atendimento. Então, ela considera os conteúdos verbais, emocionais, além do racional, né? O postural, a forma que a pessoa chega, como ela se movimenta, né? As expressões dela, tudo é trabalhado, tudo tem o seu lugar, nada é relegado a um descrédito, tudo tem o seu lugar. Então, a gente diz assim que através da constelação, né, não só da constelação, mas assim, a gente tem uma percepção holística, né, que percebe a doença como a expressão de um determinado padrão,
que está sendo adotado, aquele padrão que está sendo vivido. Então, vai mostrar ali a doença, ela vem para estar mostrando o que que pode estar provocando desequilíbrio e desarmonia. Ela dá essa chance, o olhar holístico dá a chance de atuar nas causas, né? Reconhecer as causas e transformar essas causas, né? Incluir essas causas com uma aceitação do que já aconteceu, do jeitinho que aconteceu. Afinal, minha gente, aquilo que já aconteceu, que está no momento passado, né? Que eu digo, ocorreu tal coisa, eu não tenho como mudar, não é? Então, eu não tenho nem que me debater dizendo eu não aceito o que tal pessoa me fez, eu não aceito ter passado por tal circunstância. E a gente tem esse vício de ficar batendo na tecla do julgamento e da inaceitação. Isso é um campo fértil para a doença, porque façam esse teste. Lembrem de alguma coisa que, de algum momento da sua vida, seja esse momento, algo que esteja acontecendo no momento do passado, né? Alguma coisa que tirou você fora do eixo, que te fez adoecer, que te fez muito mal, seja no ponto de vista da saúde física ou mental, né? Lembre, né? Fecha teus olhos e lembre da circunstância, né? De um momento que você teve vários episódios de dor de cabeça, né? Perceba isso, sinta isso, ou uma outra dor qualquer, ou um ressentimento, uma mágoa muito grande com alguém. Quando nós fazemos isso e a gente traz vida a alguma coisa que já aconteceu, o que ocorre? O nosso corpo, naquele exato momento, no momento presente, ele começa a ter as reações próprias daquilo que foi vivido, que está no passado. Então, as emoções que dominam a gente, elas acabam sendo as emoções negativas, pesadas, às vezes acompanhada de suor, né? Expressões faciais de raiva, de rancor, de frustração, né? Então, todas essas coisas, elas estão em nós e depende de nós corrigirmos o fluxo do momento presente à frente, né? Então a gente pode corrigir esse fluxo. Quanto mais a gente tem emoções ligadas ao corpo infantil, as experiências, aos recursos infantis, que são poucos, né? E muitos em espontaneidade, em verdade, né? Na natureza, no contato natural consigo mesmo. Quanto mais a gente age em função desses recursos infantis, que são imensos, né, grandiosos, mas no ponto de vista da ingenuidade, da imaturidade, né, da verdade da criança, menos a gente tem chance de transformar doença em cura, né? Porque para haver essa transformação, nós precisamos ter o olhar, a postura, a compreensão adulta, né? De um adulto amadurecido, de um adulto que consegue fazer os prós e contras, consegue olhar as coisas independente do seu próprio umbigo, né?
consegue olhar a si e olhar ao outro, tem uma perspectiva um pouco mais altruísta, né? Vê o problema não só porque lhe atingiu pessoalmente, vê o problema e tem uma reação como algo, né? Como teria também uma compreensão, mesmo se não estivesse no seu lugar, se estivesse no lugar de outra pessoa. Então ele não se coloca no centro, né? Não tem esse egocentrismo predominante. E quando vem essa postura egocêntrica, a pessoa que tem um olhar mais ampliado, né? Uma observação mais voltada para si mesmo, ela vai se corrigindo, se lapidando, se educando, né? Se perguntando sobre os movimentos dela mesma, né? Aceitando como é e procurando se corrigir, se lapidar, né? Então isso é uma questão de sabedoria que a gente vai podendo adquirir ao longo da vida. Então, a transformação de padrões, né, os padrões nocivos, em padrões mais amplos, mais saudáveis, ricos em possibilidades, a perspectiva holística traz para nós. E aí, não é o corpo, né, que tem o fundamental olhar para nós termos, não é o corpo físico apenas, mas é o corpo emocional, é o corpo familiar, é o corpo do ambiente, né, ambiental, é o momento que a gente vive, é a cultura que a gente vive, tudo isso tem o seu lugar para a gente ir percebendo melhor o que ocorre. A mente, ela vai podendo nos auxiliar junto com outros campos de nós mesmos, além dela, né? Junto com outros recursos do nosso sistema de ser humano, né? Então a gente vai ampliando. Vejam que num corpo desfalecido, um corpo que já faleceu, a gente não tem a criação de doença. Então, para a doença ser criada, a gente precisa de um corpo vivo e uma mente ativa para poder ter campo para aquilo acontecer. Então, o professor Adalberto Barreto, criador da terapia comunitária, psiquiatra, teólogo, um estudioso das relações humanas, né? Ele tem um livro também que é intitulado Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam. E aí ele também é estudioso nessa questão das doenças, o que elas falam, sobre o que falam, né? Ele tem uma frase que diz assim: todo sintoma não é apenas a expressão de uma disfunção orgânica. Pode ser também a expressão de uma disfunção relacional. Porque nós vivemos em sociedade, né? Não vivemos sozinhos, isolados. E as emoções que nós cultivamos e que são produzidas por nós, por algo em nós que a gente consente, né, que seja produzido, essas emoções, elas têm a ver com o tipo de relação que a gente estabelece com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, né, com o nosso parceiro, parceira, no campo do trabalho, enfim. E tudo isso tem a ver, acaba sendo uma reprodução de coisas que a gente viveu no início da formação desse todo aqui, desse invólucro,
que foi durante o período gestacional. Tantas coisas que ali a gente já começou a assimilar. As nossas células, né? As nossas células não só físicas, né? Mas o nosso corpo mental, emocional, as nossas energias já foram se constituindo pela absorção de muitas coisas que a nossa mente concreta, que a nossa memória, né, que é uma parte da mente, não mantém vivo, né, não traz a luz, né, não traz lucidez, a memória não apresenta, porém, não significa que não esteja lá. Né? Então, com esses estudos do professor Adalberto e de outros autores, né, que pesquisam sobre as mais diferentes práticas que a gente chama de práticas integrativas, né, trazem muitas contribuições para nós compreendermos a doença além do ponto de vista da medicina, que traz tantas alternativas para nós, né, tantas maravilhosas alternativas, mas que, do ponto de vista sistêmico, não são únicas, não são as únicas alternativas, né? Existem outras tantas infinitas, né? E aí, o doente, né, também ele é uma outra forma, né, um formato holístico de perceber o doente. Quem é o doente? Dentro dessa situação que a doença ela é criada num ponto de vista, num aspecto tão amplo, né, que não é só uma coisa do corpo, né, ela tem uma vida própria fora do corpo e ela vai ganhando uma dimensão com tantas outras coisas que estão acontecendo ali junto, né? Quem é esse doente? Então, nesse ponto de vista, a gente encara o doente não como uma vítima, não como um inocente de uma imperfeição da natureza, mas como o autor de sua doença. Não o culpado, mas o autor. São coisas diferentes, né? Então, a doença, a gente tem um livro, por exemplo, né? Temos vários, né, minha gente? Eu cito algumas coisas assim aqui com vocês, só como pequenas referências, né? Caso vocês queiram aprofundar. Mas no livro Doença como Caminho, a gente vai percebendo, tal como o professor Adalberto, né? Os autores, nesse caso da Doença como Caminho, são autores americanos, o quanto que há aspectos metafísicos, né? Além ou às vezes acima do que é físico, do que se vê, do que se percebe, do que é concreto, né? Acima e além disso, que faz adoecer, né? Então, os sintomas eles podem ser considerados a expressão de conflitos pelos quais os sujeitos passam. Então, o corpo físico ele capta o que vem do corpo emocional, das memórias, né, dessa pessoa e das memórias herdadas dos antepassados, né? A constelação, o estudo da constelação, né, e o desenvolvimento, toda a literatura, né, tudo que se percebeu, né, tantos autores perceberam, quando a gente fala no metafísico, no neurolinguístico, ou na fenomenologia, são áreas de ciência que explicam isso exatamente, essas forças que estão além do tempo aqui e agora, né? Nós temos um importante tempo aqui e agora, com as características X, Y, Z, com a família que a gente vem, né, com a família que nós fomos criados, a gente tem essas fortalezas. Porém,
existem outras forças invisíveis que estão em campos superiores a esses do campo físico, e que nós, para entendermos o que está acontecendo, a gente precisa ter um olhar sobre isso também, né, para ampliar os nossos horizontes aí de solução, né, e de cura, né? Então, quanto mais grave é a doença, maior e mais antiga é a tensão anterior que precisa ser vista, né? Então, esses autores americanos, né, do livro que eu falei aqui para vocês, A Doença como Caminho, eles vão mostrando isso, né, e colocam isso para nós. Saúde e doença são todo único, igual vida e morte. A gente não tem que escolher ter isso e não ter aquilo. Tudo faz parte de uma coisa só. É um todo único. Olha como a gente precisa ir, talvez alguns de nós, né, precisam ir educando a sua mente a essa compreensão, né? Não querer a morte, não querer a doença. Quando a gente fala de saúde e vida, é tudo uma coisa só, tá ali juntinho, né? Então a gente precisa eliminar, né, um exercício de eliminar as crenças de exclusão, de culpabilização, que muitas vezes a gente vai fortalecendo, né? Pela inconsciência do que está acontecendo, a gente vai fortalecendo, né? Pela ignorância, né? Pela não compreensão do que ocorre. Então, a cura, ela se dá quando se toma consciência sobre o que está ocorrendo, a consciência sobre a fratura, a consciência das torções, a consciência das distorções, a consciência das disfunções e das entorses. Olha que interessante, né? Eu estou pegando palavras que às vezes a gente pronuncia ligada ao corpo físico, ósseo, né? Físico e ósseo, e estou querendo, né, propondo aqui que a gente possa perceber disfunção, distorção, entorse, fratura, como algo dos diferentes corpos que temos, né? As nossas emoções também são fraturadas, né? E quando são fraturadas, abrem espaço para a fratura do corpo físico e para o aparecimento da doença. Então, a gente tem algumas perguntas que a gente pode se fazer para ajudar, né, a perceber a doença, como é que o corpo fala, né? Como é que ele apresenta a doença. A gente tem algumas perguntas, né? Cada parte do nosso corpo que adoece, né? Segundo vários estudos, né, que diz respeito à fala do corpo, o corpo fala. Tem umas propostas para a gente pensar que ajuda a gente a buscar um caminho reflexivo a respeito, né, de compreensão e reflexão. Então, por exemplo, quando a gente fala de problemas ósseos, segundo as descobertas também, né, do professor Adalberto e de alguns outros autores, a gente percebe que quem tem problema nos ossos aponta, né, sofrimentos que vem passando em estruturas interiores de base, né? Então, nas suas crenças profundas, enraizadas, ele está se sentindo agredido pelas crenças que tem. Então, o osso, ele simboliza os fundamentos da nossa vida, é a parte concreta do nosso corpo, né? É a estrutura, né? É o nosso esqueleto, é o que nos estrutura, né? Estrutura o corpo verticalmente, né? E
E mesmo com essa estrutura resistente, só dá certo de nós fazermos os mais diferentes movimentos, né? Movimentos acrobáticos, né? Ou os movimentos mais diferentes com braços, pernas, troncos, porque tem essa estrutura rígida, mas junto com isso há as articulações que permitem flexibilidade. Então imaginem você se nós fôssemos bonequinhos absolutamente rígidos, sem as nossas articulações de dobra, né? Nos joelhos, cotovelos, no pescoço, tornozelo. Como seria isso, né? Andaríamos, né, numa situação com limite de visão e de movimentação bastante acentuado, né? Reconhecer a realidade e lidar com a realidade seria muito mais difícil, né? Absolutamente limitado. Então, nós temos essa questão do osso, as doenças do osso mostram o quanto de flexibilidade precisa ser ampliado, né, na percepção emocional dessa pessoa. Então, as dores de cabeça, um outro exemplo, né, elas fazem refletir sobre as intransigências diante da vida. Falam de uma dureza comigo mesma. Então, as minhas dores, elas vêm, né, frente à rigidez que eu tenho comigo mesma, né? Colocam a gente para olhar um pouco mais para isso. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, né, e deixando vocês absolutamente à vontade para ler, pesquisar, ver outras coisas, né, de repente até sobre aquilo que você esteja vivenciando. Mas os problemas nos olhos, por exemplo, né? Eles falam do quê? Eles falam de uma dificuldade de nós vermos o que é como é, né? A forma de ver a vida, né? Revela uma apropriação muito rígida de nós fazermos as coisas e vermos as situações, né? Então, eles reagem às coisas que não estão claras, né? É difícil para a gente aceitar determinadas coisas, então a gente vai vendo a realidade de maneira nublada, né? Defeituosa, no sentido que é assim, muito nublado, muito confuso. Quando se mostram outros pontos de vista, né? Diferentes dos nossos. Então, a gente pode se fazer perguntas do tipo assim, né? Para as questões ósseas, por exemplo, né? A gente pode se perguntar: por que eu estou tendo tendência de me afastar dos outros, né? A questão dos ossos mostra uma dificuldade de vinculação, aceitação dos outros, aceitação, né, do que é diferente de nós, daquilo que a gente julga ser o certo, né? Então, por que eu tenho essa tendência? Qual ressentimento que guardo sobre a minha própria vida, né? Onde que estão meus maiores ressentimentos, né? São quais, né? O que eu não gosto em mim que me faz querer sumir, me faz querer desaparecer desse mundo? E olha que esse sentimento sendo levado, vivido numa potência elevada, pode levar ao suicídio, inclusive, né? Então, estejamos atentos a isso, né? O que eu não gosto que me faz querer sumir, desaparecer? Com relação à enxaqueca, né, dores de cabeça,
a pessoa pode se perguntar também, né, nesse sentido de autoajuda, ela pode se fazer perguntas do tipo: eu estou sofrendo algum tipo de pressão? Eu estou me sentindo pressionada? Né? Ou ainda, que situação de fracasso, ou de dúvida, ou de raiva eu estou vivendo que está me levando a uma severa autocrítica? O que é, né, que está acontecendo em relação aos sentimentos que eu estou produzindo de fracasso, dúvida ou raiva por algo que eu não estou aceitando, né, ou não aceitei? Ainda dá para fazer uma outra pergunta do tipo: eu tenho dificuldade de me desligar das coisas da minha família e viver as minhas próprias situações? Será? Né? E com relação aos olhos, também eu posso me perguntar: o que é que eu não estou querendo ver? Né? Ou ainda, por que eu estou recusando a enxergar as coisas como elas são? Por que eu estou me recusando a enxergar a vida como ela é? Né? Ou será que eu não me sinto suficientemente capaz de encarar a realidade e ser aquilo que eu sou? Então, olha que bacana, né? Essas perguntas, depois você pode retomar com calma, né? Ou aprofundar melhor em leituras específicas, mas através da constelação familiar, a gente vai trabalhar também esses aspectos, né? Que sentimentos, que sensações que essas pessoas estão tendo, né? O que cada um de nós, porque todos nós estamos sujeitos a isso, a não compreender determinadas coisas, enrijecer em algum aspecto, e aí a doença se manifesta em alguma parte ou em algum órgão do nosso corpo, né? Então, que bacana a gente perceber dessa maneira, não é, minha gente? O que eu falo aqui para vocês, essas coisas que eu trago, é para mostrar para você, né, de alguma maneira compartilhar com você, que para tudo tem solução. A gente cria situações nocivas, mas a gente também pode descriar quando a gente olha para onde precisa ser olhado, né? E aí a gente vai se trabalhando em perceber essas coisas, né? E desfazendo os nós. Bert Hellinger, né? Um autor maravilhoso das constelações familiares, ele fala de traumas originados em tempos remotos ou da própria infância, né? E que faz com que as doenças sejam criadas. Ele vai mostrando isso para nós. Ele fala do tipo de vinculação que nós estabelecemos ou não com a mãe, e que aí a mãe ou aquela pessoa, né, que exerceu o papel materno, né, ou aquele serviço que exerceu o papel materno, né, uma instituição, enfim, que não correspondeu às expectativas, né, ou provocou sofrimento, né, que deu origem a traumas e que dificulta depois para a pessoa, quando cresce, ir lidando com sentimentos novos que fazem, que trazem à memória aquelas coisas que causaram traumas, né? E aí a pessoa acaba tendo dificuldade de superação. Tudo isso a gente pode ultrapassar, né? Em sendo adultos, amorosos conosco mesmo e aprendendo a lidar de outras formas, né? Que enquanto criança a gente não tem condição de lidar. Então, esse nosso lado adulto
ele precisa ser despertado, né? E o nosso lado adulto não tem a ver com o fato de termos 30 anos, 40, 60, 80, não. Nós podemos ter vivido várias décadas e não ter conquistado a maturidade emocional. Então, os atendimentos terapêuticos, eles auxiliam de alguma maneira a reconhecer essa maturidade emocional. Que, claro, você precisa querer, né? Querer atingir essa maturidade. E aí, minha gente, eu te deixo aqui pensando nessas colocações que fizemos, né? Já chegando no finalzinho do vídeo, colocando para você, né? Essa possibilidade de olhar para a sua doença com amorosidade, com tranquilidade, se fazer algumas perguntas e poder entrar dentro de você, né? Aceitando as coisas, valorizando o que já aconteceu do jeitinho que foi e sabendo que você pode criar outros formatos a qualquer tempo. E a constelação familiar, ela está aí, disponível para poder te auxiliar, né? Se você perceber conveniência nisso, se você fizer essa opção. Então, nós vamos nos encontrando aqui toda semana, né? Sempre com um tema diferente que possa contribuir com a cura em qualquer dos corpos que nós temos, que você tem. Grande beijo, até a semana que vem.